Olá! Hoje viemos falar sobre a terceira revolução industrial. A minha equipe é composta por 5 componentes: Brenda Amaral, Emanuele Gonçalves, João Pedro Lacerda, Stephanie Almeida e Matheus Santos. Ambos do terceiro ano A do Colégio da Polícia Militar de Vitória da Conquista. A terceira revolução industrial corresponde ao período após a Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento e os novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando-o ao sistema produtivo. Essa fase da Revolução Industrial é também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Mas quando e como ocorreu a terceira Revolução Industrial? A terceira revolução industrial ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950. Nesse momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequências do avanço tecnológico vivido nesse período e jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair em relação às indústrias que se destacavam nas fases anteriores da Revolução Industrial, como a metalúrgia, siderurgia e a indústria de automóveis. Assumiram posição de destaque nesse momento a robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônica, entre outros. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas envolvidas na fabricação e comércio dos bens produzidos. Além de novas invenções, muitas criadas para servir à Segunda Guerra Mundial, houve também o aprimoramento de invenções mais antigas, tudo isso associado ao processo produtivo. Máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Além do desenvolvimento alcançado no setor industrial, aliado ao desenvolvimento do campo científico, a terceira revolução industrial mudou também as relações sociais e a relação entre o homem e o meio. As novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido e estimularam a interação entre as pessoas do mundo todo. O tempo e a distância reduziram-se, ao passo que o conhecimento desenvolveu-se. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira instantânea. Esse rompimento de barreiras físicas e temporais que conectou culturas, tradições, línguas e história ficou conhecido como globalização. Muitas foram as consequências da terceira revolução industrial, e elas poderão ser notadas no campo das ciências, na especialização e desenvolvimento das indústrias, na economia e nas relações sociais. Essa fase da revolução industrial ainda é vivida nos dias atuais, bem como seus resultados. Muitos bens produzidos e inventados nesse período são largamente utilizados pela sociedade, especialmente os eletrônicos. Para entender as consequências, é preciso primeiro ter uma ideia do que foi criado ao longo da terceira revolução industrial. A alta tecnologia possibilitou a criação de novos computadores e softwares associados ao desenvolvimento da internet. Surgiram computadores pessoais cada vez menores e mais eficientes. Surgiram também os chips e diversos outros produtos eletrônicos. A energia atômica passou a ser utilizada. Criaram o foguete de longo alcance e os satélites também passaram a ser usados. Houve o aprimoramento dos telefones, criando-se a telefonia móvel. O campo da medicina também sofreu modificação com as novas tecnologias. Fala-se agora em biotecnologia. A genética transformou o mundo. Foram desenvolvidos novos medicamentos, novas formas de prevenção de doenças e novos tratamentos. Todas essas criações desenvolveram novas relações sociais conforme a vida da população ficou mais prática. A internet e os eletrônicos diminuíram a distância e o tempo. Milhões de mensagens, imagens e informações são enviadas instantaneamente, independentemente da localização geográfica. A terceira revolução industrial também foi responsável pelo aumento de multinacionais, o crescimento acelerado das economias e consolidou o capitalismo financeiro,
enquanto passou a determinar as estratégias que permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-se pelo mundo, instalando-se em países periféricos em virtude das vantagens econômicas oferecidas. Apesar de todos os pontos positivos citados, essa fase da revolução também trouxe consequências negativas. O avanço tecnológico também mudou a relação do homem e o meio ao passo que transformou o processo produtivo. Produzir mais em menor tempo demanda o uso cada vez mais intenso dos recursos naturais. Bom, então eu irei falar mais sobre algumas consequências do nosso sistema produtivo atual, que vem preocupando muito os ambientalistas e estudiosos, como os recursos naturais que estão sob ameaça cada vez mais com o passar do tempo, dessa forma deixando as gerações futuras sofrer as consequências, sendo necessário buscar um desenvolvimento sustentável e aplicá-lo ao sistema produtivo. A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A substituição da manufatura pela maquinofatura foi responsável por uma maior exploração do trabalho, possibilitando a existência de novas relações entre empregados e empregador. Aumentou-se também o desemprego, assim como os números de trabalhadores informais atualmente. Países da Terceira Revolução Industrial. No início da Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico limitava-se à Europa Ocidental. Já na Terceira Revolução Industrial, a industrialização espalhou-se para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e, posteriormente, para o mundo todo. No período pós-Segunda Guerra Mundial, países como Japão e Alemanha estavam em processo de recuperação, após terem sido devastados. Os Estados Unidos, por meio do Plano Marshall, atuou junto aos aliados na reconstrução desses países, especialmente com ajuda financeira. Ao se restabelecerem, esses países começaram a priorizar os setores da educação, tecnologia e também o campo científico. E é isso, gente linda! Muito obrigada pela atenção! Tchauzinho!